Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. O vídeo que vocês vão assistir agora é uma compilação de 3 lives em que eu comentei as primeiras comics da nova fase de Helltaker. A ideia original era fazer uma live por semana acompanhando cada lançamento, mas algumas coisas aconteceram no meio do caminho e eu acabei não conseguindo manter esse ritmo. Então sim, esse conteúdo ficou um pouquinho desatualizado. Hoje nós temos bem mais comics do que as que eu analisei aqui, só que isso não diminui em nada a experiência dessas lives e desse corte de live. Na verdade, esse compilado acabou registrando uma mudança bem interessante na minha opinião sobre Helltaker. Eu comecei a primeira live completamente decepcionado, criticando várias decisões do Van Reaper e achando que a nova fase de Helltaker tinha completamente perdido a noção, tinha realmente sucumbido. Mas conforme as comics foram saindo, eu fui mudando de ideia. Comecei a enxergar detalhes que eu tinha passado desapercebido, elaborei algumas teorias, fiz vários elogios e terminei a última live abordando um assunto genuinamente empolgado com o rumo que a história pode tomar. Além disso, durante toda essa conversa, eu também conto um pouco da minha história com a franquia de Helltaker e do impacto que essa obra teve na minha vida. E vai por mim, o impacto é bem grande. Então, se você gosta de Helltaker, de teorias de nerd, de análise e de acompanhar minha opinião evoluindo conforme novas informações aparecem, fica até o final do vídeo porque esse compilado realmente ficou bem legal. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Me perdoem caso o áudio da live esteja ruim, é que eu tive que começar a usar esse microfone aqui de lapela e eu não sei se a qualidade dele é tão boa assim. Daí se o áudio estiver ruim, me perdoem por isso, tá bom? Tô experimentando ele ainda. Vamos lá, né? Primeiro, né, eu vi, né, isso aqui, né, esse post aí do Van Reaper, né? Daí eu pensei, saiu as comics novas, né? Saiu as comics novas de Helltaker. Unbreakable and Faceless 1 de 43? 43, né? 43 capítulos que vai ter. Daí eu pensei, cara, será? Daí eu olhei aqui, pá, dei uma folhadinha, né? Olhei aqui, beleza, show de bola. Daí eu tava olhando, né, a tirinha, e eu vi esse post aqui, né? Deixa eu ver se tem como traduzir. Não tem como traduzir. Cadê? Olha aqui, ó. Algumas das comics vão ter quantidades hilariantes de sangue. Provavelmente eu vou ter que colocar elas com conteúdo violento, né? Daí eu vi alguns dos comentários, né? Falando sobre que poderia desenvolver a lore de Helltaker, coisa. É que minha mente esquizofrênica, desgraçada, pensou: pô, vamos ter uma série de Helltaker focada em lore. Daí a minha mente, cara, já foi pra isso aqui. Eu tava assim, eu tava desse jeito, cara, tava nesse pique, né? Daí eu vou, né? Espero, ansioso, né? Pro segundo episódio, né? Aí o segundo episódio é isso aqui. O que sobra pro Beta? Não, assim, vamos lá. Eu gosto de lore, eu gosto de desenvolvimento de personagem, né? E eu gosto muito de Helltaker, Second Circle, né? O Second Circle que é o Helltaker certo, né? Cara, o que tem pra falar, cara? O que eu falo? Puta que pariu, cara, que ódio. Van Reaper não acerta uma, cara. Não acerta uma. Vai ser 43 capítulos de puro slop. 43 capítulos de puro slop. Não, daí eu pensar, não. É só a primeira comic, né? Os outros vão desenvolver mais. Aham. Eu tô vendo a lore sendo desenvolvida aqui. Olha aqui, ó. E um balão de diálogo. A lore tá sendo desenvolvida. Uma unidade de balão. Daí tá, beleza. Show de bola. Né? Tô vendo a lore sendo desenvolvida aqui. Eu tenho 2 bons motivos pra achar que a lore tá sendo desenvolvida aqui. Sério, já desisti dessa fandom, cara.
Eu já desisti dessa fandom, cara. Desisti. Eu desisti, cara. Não, Van Ripper não acerta uma, cara. Quando eu penso que o polonês desgraçado aprendeu a fazer uma história, quando eu pensei que esse polonês desgraçado, slopeiro do caramba, pensou, não, vou desenvolver meus personagens. O cara me mete essa. Miserável, cara. Miserável. Antes de fechar o corte aqui, seguinte. Tá vendo essa arte aqui, né? Você pensa, pô, é uma arte bem desenhada, né? Tipo, é visível que é bem desenhado, sabe? Tem um estilo bem próprio. E só que assim, eu fui lá e vi isso aqui, né? Eu preciso de alguma ajuda. Se você não se importa, leia o alt, né? O alternativo. E a thread também, né? Daí ele explica aqui, né? Eu sofro de transtorno bipolar e não sou apto a receber assistência do governo. E também não consigo manter um trabalho. Meu pai teve um caso, né? Teve um affair, desapareceu algum tempo atrás. Então não posso contar com minha família também. Minhas poupanças acabaram e agora eu tô sobrevivendo só de doações de todos vocês. Se vocês são aptos financeiramente, por favor, considerem doar para mim. Aí ela deixou aqui o link, né? Você entra aqui no link, você tem aqui, né? Você pode tipar qualquer valor, pode tipar uma vez, ou você pode entrar no plano de membros, né? Daí, você pode ver aqui que ela até deixou aqui, né? Transtorno bipolar nível 2, né? Ansiedade social, borderline, esse tipo de coisa, né? E assim, por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Pra vocês, né? Se vocês puderem, né? Contribuir, apoiando, não que nem que seja com $1, sabe? Tipo, você pega aqui, aperta aqui no tip $1, né? Você vai ter aqui a opção de pagar com PayPal ou com cartão de crédito, né? Cartão de crédito ou débito. Aí você pode botar seu e-mail aqui ou então você pode realmente se tornar membro, né? Se você apoiar por $2 por mês, ele não oferece nada em troca, mas você pode apoiar ela. E se você doar por $5 por mês, ela vai postar as ilustrações que ela tem pra você. Aí vamos fazer a conta aqui? Vamos fazer a conta. O dólar tá aproximadamente R$5, né? O dólar, pelo menos a última vez que eu olhei, tava R$5, né? Vamos fazer as contas aqui, ó. Primeira assinatura, né? De $2, dá R$10. Pô, hoje em dia R$10 não é nada, sabe? Então, se você puder apoiar com R$10, você pode. E se você apoiar aqui com R$5, você vai estar gastando R$25, entendeu? $5 e R$25. Então você vê que são os planos que, mesmo que o dólar esteja altíssimo, são planos aí relativamente baratos. Então, se você puder apoiar aqui a Miyazumi, né? Eu conversei com ela na DM, ela foi super atenciosa comigo, foi super gente boa, né? Então, se vocês puderem ajudar ela com isso, eu ficaria muito grato, sabe? Eu tenho certeza que ela também ficaria muito grata também, sabe? Quem é fã de Helltake aí vai ficar muito feliz, e quem só quer uma arte por causa de motivos de Goonie, eu também acho que você vai gostar também, entendeu? Então, se você puder realmente apoiar financeiramente, eu seria muito grato, sabe? Entendeu? É isso, eu acho. Vamos lá, né? Live. A gente tá dia 15/6/2026, né? E ontem, dia 14/6/2026, eu fiz uma live, né? E nessa live eu reclamei que o Van Ripper não sabe desenvolver lore de Helltaker, que ele não faz nada sério, que ele não desenvolve nada, né? Inclusive, essa era a minha maior crítica a Helltaker desde sempre, né? Eu gosto muito da ideia, eu gosto muito das personagens, só que pra mim o jogo não desenvolve nada bem, nem o jogo, nem as comics. Pra mim a única coisa que salva é o Second Circle. Pra mim o Second Circle é cinema, sabe? É cinema pra mim o Second Circle, não tem como. Ele desenvolveu muito bem os personagens, sabe?
pô, tem ali falando sobre depressão, sobre vício, sobre relacionamento tóxico, esse tipo de coisa. Então tem muita temática boa e o pessoal do Second Circle soube aproveitar, né? E o Van Reaper não. O Van Reaper, esse povo desgraçado, quer saber só de fazer piadinha sexual com panqueca e torta de maçã, né? Daí, né, ontem eu tinha reagido, né, comentado bem por cima essa comic aqui, né, que a Sentença, né, a capeta moreninha, né, tava nas compras, né, experimentando roupa, coisa assim, né, e no final tem a piadinha, né, tipo, vou levar tudo, sabe, eu tenho que machão, né, né, porque, bom, ele é um gado, né, daí só tem um gado machão, entendeu? Daí até aqui o Noah comentou, né, o Noah, caso você não saiba, é o maior pornógrafo de Rotaker, o maior gunner de Rotaker, sabe? O cara é o mais famoso, assim, sabe? Você pensa em hentai de Rotaker, tá lá o Noah no topo, entendeu? Ninguém bate o cara, entendeu? O cara faz umas coisas muito boas. Daí, né, eu já comecei, já fiquei assim, né? Porque dá pra ver que é uma comic escura. Daí aqui, ó, Content Warning, Violence. Eu pensei, pô, primeira comic com violência? Pô, vambora, né? Porque eu tinha comentado com vocês, né, que essa série nova, o Van Reaper tinha anunciado que ia ser uma série mais séria, coisa, né? Uma série mais séria não, uma série mais com violência, né? Uma série mais adultinha, sabe? Edzinha, né? Daí, né, a comic é essa aqui, né? Tá os dois saindo do shopping e, vale lembrar, o Van Reaper nunca fez isso, de continuar uma comic que ele tinha feito antes. Nunca. Você tem comics que podem ser consideradas sequências, mas nunca, tipo, diretamente sequência, sabe? E aqui é uma sequência direta, já que os dois estão de mãozinha dada, aí que o fofo no casalzinho. Já que os dois estão de mãozinha dada aqui, e eles estão saindo do shopping com as compras aqui. Então, você vê que realmente é uma sequência, né? Daí a Sentença que pergunta, cadê a justiça, né? Ela disse que ia passar aqui um momento atrás, né? Ela disse que estava aqui até pouco tempo. Daí, né? Engraçado que o Taker não dá pra saber que idade que ele tem. Porque, tipo, você olha aqui, você diz que é um cara novo, né? Pô, não são uns 20, 30 anos no máximo. Daí você olha aqui, cara, tipo, menos de 40 esse cara não tem. Mas tá bom. Daí a Sentença fala, vai pra casa sem mim, eu preciso achar ela antes que ela faça alguma merda. Uma parada assim. Aí eu tenho que, tipo, vai lá, entendeu? Daí, né, a sentença fala, você achou o cheiro dela? Bom trabalho, Punição, né? Punição é o nome do cachorrinho aqui. Daí você vai olhar a página seguinte, o Van Reaper simplesmente matou uma personagem numa comic que é sequência de outra. Irmão. Bom, acho que agora a gente pode começar a teorizar aqui, né? Começar a fazer a resenha de nerd. Aqui, será que realmente matou mesmo? Ou será que vai reviver? Então, aí que tá o B.O., porque é o seguinte, no Helltaker a gente tem o jogo principal, né, o Helltaker, daí você tem as comics, e depois de tudo isso você tem o Exantaker, né? O que é o Exantaker? O Exantaker é um futuro, já eu explico já se é alternativo ou não, é um futuro em que a Azazel, né, anjinho, se corrompeu, virou a Lore Master, uma capeta cientista, e dominou o inferno, certo? Nesse futuro, a justiça parece viva. Então, se a gente considerar o futuro do Exantaker como futuro canônico, realmente a justiça tá viva, sabe? Ela vai reviver de alguma forma, ou ela não morreu ali. Mas assim, vendo a feição dela, tipo, ela morreu, sabe? Ela realmente morreu, sabe? Morreu, não tem como. Aqui, ó. Morreu. Tipo, olha a cara dela, ela morreu. Não tem como você falar que ela ficou viva com isso. Daí, cara, só que assim, vamos lá. Por que eu digo que talvez a justiça realmente morreu? Talvez, eu posso estar errado,
Amanhã o Van Reaper publica uma comic continuando isso, mostrando que a justiça tá bem, ela faz uma piadinha, coisa. Aí eu vou ficar puto, vou ficar revoltado, vou fazer mais uma live xingando. Daí aí é problema que eu vou ter que ver depois. Mas, considerando que o Van Reaper trabalha isso, que a justiça realmente tá morta, por que eu acho que a justiça tá morta? Porque o X-Taker é um futuro alternativo. Não é o futuro canônico do Helltaker, não é o futuro tipo definitivo de Helltaker, sabe? Tem um futuro em que o Taker realmente ele fica com o Harem, vai até o fim, e tem a comic, o futuro alternativo, onde o Taker deixa o Harem, e aí gera o futuro do X-Taker, entendeu? Deixa eu pegar aqui minha canequinha, né? Cappuccino, servido. Cappuccino é bom, gostoso demais, né, cara? Eu considero cappuccino melhor que café, cara, sendo sincero. Pra mim tá tipo frappé, cappuccino, café, certo? Nossa, eu falei muito igual o fã da Pandemônica. Eu sou putinha da Pandemônica, cara, tá de boa. tá de boa ficar resenhando. E assim, eu sei que o que eu vou falar vai magoar os fãzinhos da justiça, mas eu realmente quero que ela tenha morrido. Eu gosto da justiça, não é porque eu sou hater, coisa assim. Não, eu gosto da personagem, eu amo a personagem. Até que o primeiro canal que eu ia fazer era o canal do Justice, né? O canal do Justice ia ser um canal focado só em Helltaker com a justiça como mascote. Então, sim, eu acho que só por isso dá pra ver que eu gosto muito da justiça. Só que eu acho que a justiça tem que morrer pro Helltaker ficar bom, porque cara, realmente, tipo, se isso acontecer realmente, não tem como o Van Reaper continuar as comics dele, continuar lançando, sem desenvolver a lore, sem desenvolver pelo menos uma historinha que seja de mistério. Quem matou a justiça, sabe? Uma coisa assim. Porque senão, cara, na moral, bicho, se acontecer de amanhã o Van Reaper lançar uma comic nova, e nessa comic a justiça estiver viva, vai fazer alguma piadinha com a situação, foi algum ritualista que me espetou com a espada, foi a Beelzebub, tava com o ciúme e me espetou com a espada, na moral. Irmão, eu vou ficar tão decepcionado, eu vou ficar tão assim, putaço! Eu vou ficar, cara, vou ficar mordido de raiva, assim, sabe? Que, nossa, bicho. Pô, cara, eu tinha passado pela emoção de, tipo, cara, quando eu vi a primeira comic que tava o aviso de que a comic ia ser mais violenta, na hora eu fiz a associação mais violento, mais sério, lore trabalhada, né? Daí, na hora eu tava no serviço, cara, eu levantei da cadeira, fui pro banheiro da empresa e fiquei lá, cara, me mordendo pra não gritar, cara. Que é o que eu sempre quis pra essa franquia desgraçada, né? É o que eu sempre quis pra essa desgraça de franquia, que tivesse uma história bem desenvolvida, que tivesse personagens desenvolvidos, que, sei lá, a justiça explorar o passado dela, explorar a relação dela com a sentença, tudo, mas nunca foi. Daí agora, na quinta, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta comic, essa desgraça parece que vai ser desenvolvida. Daí só imagina, se aí eu vou lá, na sexta comic, chega na sexta comic, e aí tem alguma piadinha com a situação. E tipo, não tem consequência nenhuma. Ou então, pior ainda, é uma comic não linear, tipo, ignora completamente o que aconteceu nessa comic. Eu vou ficar muito puto, cara. Tá certo, nada vai acontecer, absolutamente nada vai acontecer. Porque eu sou só um youtuber irrelevante, nem mil inscritos eu tenho, e um youtuber irrelevante de Helltaker ainda por cima. Então, tipo, cara, esse vídeo, se eu for fazer o corte desse vídeo, não vai ter quase nada de view, cara. Na comunidade de Helltaker brasileiro não é grande, sabe? Então, tipo... E é curioso, cara, porque, tipo... É curioso minha relação com esse jogo, com essa franquia no geral,
Porque eu nunca fui. Quer dizer, eu já fui fã da franquia oficial. Só depois que eu vi que as comics, a história não era bem desenvolvida, então meio que desisti da franquia por um tempo. E eu fiquei acho que tipo 1 ou 2 anos, eu acho. E também coincidiu de eu estar numa fase meio ruim da vida em que eu desisti de um dos sonhos meus, que é ser um quadrinista, certo? Meus 3 sonhos é trabalhar com YouTube, ser professor de história e fazer histórias em quadrinhos, certo? São os meus 3 sonhos assim. Se eu puder escolher algum desses objetivos para minha vida, eu vou escolher um desses para seguir em frente. E eu tava numa fase meio ruim da minha vida, eu só desisti de tudo, né? Eu desisti de ser professor, desisti de fazer histórias em quadrinhos, desisti de desenhar, desisti de tocar no YouTube, coisa, e acabei desapegando da franquia. Daí no ensino médio, né, eu acabo vendo um vídeo que me faz lembrar de uma música que eu escutei. A música era o Take Me, da Masters. Eu escuto essa música que o toque é parecido com o Take Me. E eu penso, cara, de que jogo era essa música? Daí eu lembrei, pô, Helltaker. Daí, caralho, Helltaker. Daí eu fui procurar ver, né? Pô, e, cara, foi uma paixão que eu revivi assim, né? Que eu sou aficionado por Helltaker, não à toa que é uma das mascotes que é a mascote do meu canal, né? E aí eu voltei a desenhar, voltei a fazer histórias, porque eu fiz uma fanfic de Helltaker, basicamente. Só que essa fanfic, ela começou a ficar tão distante do material original, porque assim, eu quis fazer uma história, tipo, superficial, assim, sabe? Tipo um slice of life, com os personagens, entendeu? Na verdade, mais especificamente com a Pandemônica como a protagonista, ao lado de um outro carinha, que era um personagem meu que eu criei. Só que assim, o world build, as temáticas, o que são os demônios em Helltaker, o que são os anjos em Helltaker, o que é o mundo espiritual em Helltaker, na minha franquia, ficou tão diferente que eu pensei, cara, não vai dar. Não vai dar pra continuar escrevendo essa história como fanfic. Daí o que eu fiz? Eu peguei essa fanfic minha com uma outra história que eu tinha escrito lá quando eu tinha meus 12, 11 anos, que eu publiquei no Wattpad, ainda por cima. Peguei essas 2 histórias, juntei tudo e criei meu universo de quadrinhos, né? Não tem um quadrinho publicado ainda, não tem nenhuma prévia ainda, mas eu já anunciei para meus amigos, tem gente que me apoia. Eu tô escrevendo os roteiros, então, tipo, minha vontade, esse sonho que eu tenho de voltar a desenhar, de voltar a publicar minhas histórias, de tipo, eu ser um quadrinista de fato, mesmo que no Brasil seja uma merda esse quadrinista, você não faz história de gente noiada, você não ganha destaque. Mas mesmo assim, foi Helltaker que trouxe essa fagulha em mim, não? E Helltaker é a coisa mais slop do mundo, cara, a coisa mais gunner slop, gunner bait do mundo, cara. E mesmo assim, foi importante pra mim, então olha só que coisa, né? Então, é isso basicamente. Eu realmente espero que o Van Reaper desenvolva uma lore, desenvolva uma história mais aprofundada nas personagens, mais focada nelas. Nem que seja, sei lá, um mistério de quem matou a Jussi, sabe? Então, eu realmente espero que ele trabalhe, entendeu? Porque é um sonho meu ver uma história bem contada, bem desenvolvida de Helltaker, entendeu? É isso basicamente. Vamos falar do que interessa então? Vamos falar do que interessa. Seguinte. Cara, acompanhar Helltaker nesses últimos dias tá sendo uma montanha russa, cara. Pô, se eu todo dia for fazer live comentando sobre isso, cara, não vai ter como. Uma live eu vou falar bem, outra live eu vou falar ruim. Uma live eu vou falar bem, uma live eu vou falar ruim. Não tem como, cara. Eu acho que eu vou fazer, tipo, uma live na quarta-feira comentando sobre as comics que saíram até então, entendeu? Daí eu faço outra live na próxima quarta comentando, enfim. Porque, cara, se for comentar em toda a live sobre isso, não vai dar, cara. Vai ser uma montanha russa, cara. Porque, pô, vamos lá. A primeira live que eu fiz, eu achei uma bosta o começo. Achei uma bosta o começo das comics. E aí, a segunda live que eu fiz, cara, hype total. Daí, né, acho que ontem ele lançou essa comic aqui, né? Lembra que eu falei pra você que a Jussi tinha morrido
e que o Van Ripper não deveria continuar a comic como uma piadinha, como uma história linear, uma história não linear, quer dizer. Então, foi exatamente o que ele fez. Lançou uma comic aqui de piadinha, certo? Eu fiquei puto. Eu soquei a parede do meu escritório lá no serviço. Lógico, não tinha ninguém vendo, então eu podia fazer isso, né? Daí, eis que eu venho aqui e vejo, opa, algo aconteceu. Da mesma forma que a comic lá da sentença no shopping foi seguida por uma comic da sentença encontrando o corpo morto da Jussi, essa comic continua. E olha só que coisa, olha só o que aconteceu. Olha só, patati patatá. Bem, a Lucy levou um tiro. Eu acho que eu entendi qual que é o esquema agora. Mas antes, é claro, algo aconteceu, rapaziada. Cara, eu tô muito feliz com isso. Cara. Na moralzinha. Aí, pra quem quiser ver a versão traduzida, tá aqui, né? Vou deixar aqui. Né? Você pausando, você consegue entender bem. Vou começar a fazer isso, porque eu sei que vai ter gente reclamando que eu não botei as comics traduzidas e que não tá entendendo nada. Então, tá aí, entendeu? Acabei de dar pra você. Lá ele 1000 vezes. Daí, né? Pô, eu que sempre quis ver uma história mais séria, mais bem trabalhada, irmão, eu fiquei total no hype, cara. Agora eu entendi qual que é o esquema, cara. E daí, né? Pô, cara, é assim, cara. Eu esperei 6 anos. E aconteceu. Eu tenho que ganhar uma história mais séria. Ou você vai me dizer que a Lucy levou um tirambaço pelas costas, e a sentença e a justiça sem palavra não é uma coisa séria? Puta que pariu, vai tomar no cu, cara. Eu tô muito hypado com essa porra. Não, papo reto, cara. Nossa, bicho. Porra, meu. Puta que pariu. Isso foi do cacete, cara. Não, daí, o que eu tinha teorizado, né? Na minha live anterior, que vai ser a parte 2 desse vídeo. Eu tinha teorizado que, tipo, o X-Taker, ele é uma realidade alternativa ao Helltaker. Logo, a justiça realmente morreu, né? Daí, eu venho aqui. Daí, eu vejo os comentários aqui do post e encontro esse aqui do Moonblaze. Grande Moonblaze, abraço pro Moonblaze. Né, cadê a Azazel e por que isso tá ficando mais imprevisível que Chainsaw Man? E realmente, pô, cara, imagina o Helltaker escrito pelo Fujimoto, cara. Não, ia ser absoluto cinema. Mas enfim. Daí eu comentei isso aqui, né? Beleza. Daí o Moonblaze respondeu. E, cara, esse comentário aqui abriu a minha mente. Eu senti meu terceiro olho abrindo, cara. Nem quando eu dei a bunda abriu tanto o meu terceiro olho, mas enfim. Ele comentou aqui. Eu acho que fudeu. As coisas estão se caminhando para que X-Taker aconteça. Just está incapacitada, não morta, e a Judgment está fora de casa. A Azazel até agora não deu as caras. Importante lembrar isso, a Azazel até agora não apareceu. Isdrada tá preso na geladeira, que a Malina aqui, na verdade não é a Malina, é uma outra pessoa se passando pela Malina. A Malina prendeu a Isdrada na geladeira, naquela comic anterior que a gente viu, e eu teorizo que a Lucy vai perder o poder dela com esse tiro. Fudeu, cara. Fudeu. Cara. Eu tô muito no hype, cara. Puta que pariu, caralho, meu Deus do céu. Foram 6 anos, e aconteceu 6 anos, cara. Puta que pariu.
Puta que pariu. Ai, mano, eu tô... Ai, cara, eu tô... E assim, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que essa teoria tem uma certa base. Por causa desse ponto aqui, ó. Azazel até agora não deu as caras. E em uma das comics da série anterior do Van Reaper, aquela série de comics que eu odeio, e que essa comic tá consertando tudo que eu tinha reclamado, naquela série de comics ali, que era uma bosta, que não tinha história nenhuma linear, Azazel tava começando a se corromper. Azazel, caso você não saiba, é aquela garota anjinho que mais tarde se torna a Lore Master, certo? A regente do inferno, basicamente. E aí até agora não deu as caras. E nas comics anteriores a gente tinha visto que a Azazel, ela ia se tornar a Lore Master eventualmente, ou no mínimo ser corrompida. Então assim, é algo a se preocupar, sabe? É algo a se preocupar. E uma coisa que eu achei curioso assim, vamos lá. Olha a arma aqui. Olha a arma. Tipo, a gente não viu muito do armamento do inferno. Só que a paleta de cores aqui, tá mais próxima de um certo grupinho aqui. Ó. Deixa eu ver, tô pegando aqui a imagem. Ó. A qualidade da imagem tá uma bosta. Mas aqui, ó. Branco, cinza e amarelo. Pode ver aqui que tem um amarelo aqui. Cadê? Cinza ali, um branco e amarelo. Branco, cinza, amarelo. Será que isso não é um side job do Paraíso? Será que isso não é um side job do Paraíso? Porque assim, vamos lá. Uma coisa que as comics deixaram ali claro é que, tipo, tá o Paraíso e o Inferno, cada um num canto e beleza, por aí fica por aí. No entanto, enquanto o Inferno ele é mais assim primitivo, ele tem uma estética assim de empresa, a própria aqui, tipo, traje social, coisa, reforça a imagem de que o Inferno é uma empresa, mas ainda assim, toda a ambientação do Inferno é uma ambientação mais primitiva. Tanto é que a arma mais avançada que eles têm é umas correntes, só as correntes. E aí você tem o Paraíso, que o Paraíso é, cara, é um solarpunk militar, entendeu? É uma parada mais militarizada, até meio fascista, sabe? É um fascismo amarelo e branco, certo? E olha aqui, é uma arma mais moderninha, uma arma mais assim, realmente mais avançada. E outra, né? Uma arma que bate de frente com a Lúcifer. Pô, irmão. Quem tem poder pra bater de frente com a Lúcifer? Assim, eu acho que a Michael, né, essa aqui, tá por trás disso. Eu acho, é minha teoria. O que eu acho que vai acontecer? O que eu acho que vai ser revelado? Ó, o que eu acho que vai ser revelado? Beleza? Ó, ela fala aqui, né? Cadê? Deixa eu ver. Um autopromotor, né? Que a sentença e a justiça, elas são autopromotoras, né? Elas são tipo umas juízas do inferno, né? Daí, juízas do inferno, tipo um cargo de hierarquia muito alto no inferno, né? Aí falam, algum autopromotor aposentado assume o comando de lá, né? Todos são problemáticos, né? Coisa assim. Daí revelado que a falsa Malina aqui é uma dessas promotoras, né? É um desses promotores do inferno. Certo? O que eu acho que vai acontecer? Se for seguir pelo caminho do Axon Taker, o Paraíso, junto com os autopromotores do inferno, os autopromotores problemáticos que a Lúcifer falou, armaram um golpe, certo? Mais ou menos como a Beelzebub fez com a Lúcifer lá atrás. Só que eu acho que esse golpe não vai dar tão certo.
por conta de um fator. Azazel. Azazel, apesar de ela começar meio inocente ali, coisa, ela tem um conhecimento absurdo de armas, de tecnologia, de poderio do paraíso. E ela estava numa missão de reconhecimento de inteligência no inferno. Irmão, isso não foi Azazel que criou essa arma aí. Isso não foi Azazel que criou essa arma aí. Caralho, puta que pariu. Eu sinto meus neurônios se conectando aqui. Ah, cara. Na moral, eu tô muito feliz com essas comics novas de Helltaker, cara. Tô muito feliz mesmo, cara. Aconteceu. Helltaker tá ficando bom. Admito. É o que eu sempre quis, sabe? É o que eu sempre quis. Tipo, é o que eu falei na minha live anterior, né? Que quando você estiver vendo no YouTube vai ser um vídeo só. Helltaker é muito importante pra mim, sabe? Helltaker é uma franquia que, apesar de bobinha, apesar de ser meio questionável, é uma franquia que foi importante pra mim como artista, como realmente, talvez até mesmo como pessoa mesmo. Helltaker ajudou a desenvolver um pouco da minha sexualidade, um pouco da minha personalidade também, sabe? Tipo, meu maior símbolo de personalidade, de quem eu quero ser, coisa, é a Yzdrada. Eu não quero um personagem de Helltaker. E uma coisa que eu sempre reclamei foi que Helltaker não trabalhava os personagens, sabe? Não desenvolvia elas, não tinha uma boa história com elas, sabe? E parece que agora tá tendo essa história, entendeu? Parece que agora isso está sendo desenvolvido. Então, cara, eu tô muito feliz com isso. Tô realmente muito feliz com isso. Provavelmente quando eu postar esse vídeo, vai ter muito mais comics, né? E eu ia fazer um vídeo, né? Eu ia postar esse mês ainda um vídeo comentando sobre a lore de Helltaker, né? Fazer uma análise de Helltaker. Aí eu ia fazer do primeiro jogo e do Second Circle. Só com essas comics novas, cara, não vai ter como. Eu vou ter que mudar o roteiro do meu vídeo pra poder comentar sobre isso. E, cara, eu vou amar mudar o roteiro do meu vídeo. Porque, cara, tá muito bom isso, cara. Tá muito bom. Sério, cara. Eu tô realmente assim... Fico até meio emocionado, sabe? Porque é um sonho meu, sabe? É uma coisa que eu sempre quis ver. Que é uma lore mais bem trabalhada e tá sendo bem trabalhada, entendeu? Tipo, a passos pequenos, devagares, coisas, mas tá sendo. Não, finalmente, depois de 6 anos. Sabe, eu tô muito feliz com isso. Tô muito feliz mesmo com isso, cara.